Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Vênus terá certeza que o que aconteceu com o seu pai não foi um simples acidente. Tom dará o maior apoio para ela, e os dois começarão a investigar o caso. Vênus notará um detalhe estranho no atestado de óbito do pai, e irá até o hospital verificar com o médico que assinou. No entanto, ela descobrirá que o médico não existe no hospital. Desconfiada de que foi enganada, Vênus conseguirá que seja feita uma exumação na cova. No entanto, quando o caixão for aberto, ela terá a maior surpresa de sua vida. O pai de Vênus aparecerá vivo e vai revelar um grande segredo. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer depois que Vênus descobre que Pedro foi alvo de ameaças antes de sofrer o acidente. Durante uma conversa com Tom, ela diz: "Eu estou começando a desconfiar de que o que aconteceu com o meu pai não foi um simples acidente." Confuso, Tom pergunta: "Mas você não estava com ele?" Vênus responde: "Exatamente. Por isso eu, mais do que ninguém, posso ter essas desconfianças." Tom questiona: "Mas o que, além de descobrir que ele recebeu as ameaças, te faz pensar isso?" Vênus responde: "Olha só. Depois que o teleférico deu a primeira bambeada, o meu pai recebeu uma ligação, e eu pude ver no olhar dele que alguma coisa estava acontecendo. Logo em seguida, o curto-circuito começa, e meu pai faz de tudo para me salvar. Não é à toa que eu consegui sobreviver, e ele caiu junto com o bonde." Ainda sem entender, Tom comenta: "Você já me contou isso, mas eu não sei onde que você quer chegar." Nervosa, Vênus fala: "Essa ligação só pode ter sido uma ameaça. Uma ameaça não, um aviso. Um aviso que o bonde iria cair. Aí ele ficou desesperado. Tentou salvar a minha vida, sem conseguir se salvar." Boquiaberto, Tom diz: "Isso faz muito sentido. Mas se alguém fez isso com ele, quem foi?" Vênus responde: "Isso que eu quero saber. Mas eu nem sei por onde começar." Tom afirma: "Pelo começo, é claro. No teleférico. Provavelmente não vamos encontrar nada. Mas no hospital podemos conseguir alguma informação." Mais tarde, eles chegam ao hospital onde Pedro foi atendido após o acidente. E ao se aproximar da recepção, Vênus fala: "Eu gostaria de conversar com o médico que atendeu meu pai há alguns anos. Meu pai se chama Pedro Mancini." A recepcionista comenta: "Eu vou olhar no sistema. Só um minuto." Vênus se aproxima de Tom e comenta: "Eu tô sentindo que não vamos conseguir nada aqui." Tom retruca: "Calma, alguma coisa vai ter." Logo em seguida, a recepcionista retorna e diz: "Infelizmente, o médico não trabalha mais aqui. O seu pai foi o último paciente dele." Em choque, Vênus pergunta: "O quê? Como que isso é possível?" Tom fala: "Isso só pode ser um engano." A recepcionista garante: "Não é engano nenhum. Ele pediu demissão um dia depois que atendeu Pedro Mancini." Assim que sai do hospital, Vênus comenta: "Isso está muito estranho. Por que ele se demitiria um dia depois? Será que foi algo premeditado ou apenas uma coincidência?" Tom responde: "Eu não sei. Tem muitas possibilidades. Mas o que você quer fazer agora?" Vênus responde: "Eu não sei. Mas eu acho que eu quero ver o meu pai."
Logo em seguida, eles chegam ao cemitério. E quando Vênus vê o túmulo de seu pai, ela se ajoelha e, em prantos, pergunta: "O que aconteceu com você? Eu sinto tanto a sua falta. Eu não posso acreditar que alguém tenha feito isso com você. Mas se fez, eu te prometo, eu vou mover céus e terras para colocar esse alguém atrás das grades." De repente, ela vê uma pessoa ali vigiando de longe. E, assustada, ela grita: "Quem é você?" Assustado, Tom pergunta: "O que foi? O que está acontecendo?" Vênus responde: "Tem alguém olhando para a gente. Ali!" Nesse momento, uma sombra aparece entre as lápides e Tom começa a correr atrás dela. Momentos depois, Tom retorna e, ofegante, fala: "Sumiu. Eu não encontrei nada." Trêmula, Vênus diz: "Deixa isso pra lá. Eu sei como que a gente pode descobrir o que aconteceu com o meu pai." Curioso, Tom questiona: "O que você pensou?" Vênus responde: "O médico se despediu no dia seguinte, não é? E se ele estiver mancomunado com a pessoa que fez isso com o meu pai? E se esse médico tentou esconder algo no corpo?" Surpreso, Tom responde: "Isso pode ser bem possível. Mas o que você pretende fazer?" Vênus responde: "Eu quero fazer uma exumação." Com os olhos arregalados, Tom fala: "Mas isso vai ser muito difícil de conseguir." Vênus afirma: "Eu sei, mas eu quero tentar." No dia seguinte, Vênus encontra a certidão de óbito de Pedro. E quando Tom lê, ele pergunta: "Você viu o que foi colocado à causa?" Vênus responde: "Não, o quê?" Tom responde: "Causas naturais." Em choque, Vênus retruca: "Mas não foi nada disso. Foi uma queda." "Mas por que o médico colocaria isso?" Tom responde: "Para não ter uma perícia. Causas naturais não é necessário sofrer uma perícia para avaliar o real motivo. Então as suas suspeitas sobre a demissão do médico são verdadeiras. Ele forjou essa certidão de óbito." Totalmente em choque, Vênus fala: "Meu Deus, a gente precisa pedir essa exumação." Tom garante: "Com a comprovação que essa certidão é falsa, o pedido vai ser aprovado com facilidade." Depois de fazerem o pedido, eles retornam para casa e Vênus comenta: Amanhã eu vou saber o que está acontecendo. Mas amanhã a gente tem a inauguração da discoteca." Tom fala: "Você vai conseguir fazer a sua inauguração e desvendar esse mistério. Eu tenho certeza." Respirando fundo, Vênus fala: "Eu quero te pedir mais uma coisinha." Tom comenta: "Claro, o que você quiser." Vênus fala: "Eu quero que você pesquise sobre o meu pai. O CPF, as contas bancárias. Você consegue, né?" Tom responde: "Consigo, claro que consigo. Mas o que você quer com isso?" Vênus responde: "Eu não sei, mas tem algo me falando que eu vou conseguir alguma resposta. Ou mais perguntas." Sem demora, Tom faz as suas pesquisas e chama Vênus para mostrar o que descobriu. Totalmente em choque, a neta de Frida diz: "Mas o CPF do meu pai continua ativo. No Rio de Janeiro?" Tom responde: "Eu sei, isso é muito estranho." Vênus questiona: "Você não percebe o que isso quer dizer? Foi aquele médico. Eu aposto que ele está fingindo ser o meu pai." Tom retruca: "Calma,
Isso é uma acusação muito grave. Vênus afirma. Só pode ser isso. O médico forjou a certidão de óbito e sabia que uma hora ia ser descoberto. Então está usando o CPF da própria vítima. Tom diz. Mas isso não é lógico. Por que ele usaria o CPF de alguém que nem está mais vivo, sendo que ele mesmo fez a certidão de óbito? Vênus responde. Eu não sei. Essa história está ficando cada vez mais estranha. E amanhã, a gente vai começar a colocar as peças no lugar. No dia seguinte, os dois vão até o cemitério e se preparam para a exumação. Os funcionários começam a abrir o túmulo de Pedro e Tom pergunta: Tem certeza que você quer ficar aqui? Não vai te fazer mal ver o seu pai nesse estado? Vênus responde: Eu já sou bem grandinha para saber o que acontece com a pessoa depois que ela parte dessa vida. E eu quero estar aqui presente em cada etapa disso tudo. Quando eles abrem o caixão, Vênus é chamada. E quando ela se aproxima, fica totalmente paralisada. Nervoso, Tom pergunta: O que foi? Se tremendo dos pés à cabeça, Vênus responde: Está vazio. Só tem pedras. Tom se aproxima e, ao olhar o caixão, ele entra em choque e fala: Meu Deus, mas o que está acontecendo? Vênus começa a chorar desesperadamente e Tom tenta consolá-la. Com os olhos marejados, ela comenta: Eu não consigo acreditar que isso esteja acontecendo. O que aconteceu com o meu pai? Cadê ele? Tom responde: Calma, a gente vai conseguir encontrar uma solução. Vênus retruca: O pior é que eu não posso pensar nisso agora. Tem a inauguração da discoteca hoje. Tom fala: Você tem que focar nisso agora. Amanhã a gente continua essa investigação. Mais tarde, Vênus chega na galeria e antes da festa começar, ela junta todos os irmãos e fala: Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Sobre o papai. Andrômeda pergunta: É sobre aquelas ameaças? Vênus responde: Sim, mas eu descobri coisa a mais. O caixão dele está vazio. Em choque, Plutão questiona: Como vazio? Vênus responde: Eu não sei, só tinha pedras. Mas eu descobri que o CPF dele ainda está ativo. Com os olhos arregalados, Electra pergunta: Espera aí, então ele tá vivo? Vênus responde: Eu não acho. Eu acho que pode ter acontecido algo pior com ele. Ser rapto, levado para outro país. Pode ter acontecido coisas horríveis com ele. Eu também descobri que o médico que assinou a certidão de óbito dele, que é falsa, sumiu misteriosamente. Ele pode ser um dos envolvidos nisso. Confuso, Júpiter questiona: Você não acha que está viajando muito? A resposta pode ser muito mais simples. De repente, um homem aparece e fala: E é. Todos levam o maior susto ao verem que Pedro está ali, vivo. Em prantos, Vênus pergunta: Pai, o que é isso? Electra comenta: Isso é impossível. Assustado, Júpiter fala: Meu Deus, isso é um pesadelo. Pedro retruca: Não é um pesadelo. Eu estou aqui, vivo. Trêmulo, Plutão questiona: Como? Como isso é possível? Pedro responde: Eu estava sendo ameaçado por gente perigosa. Eu tive que fingir que tinha partido dessa para melhor. Nervosa, Vênus pergunta:
Então aquele acidente foi você? Pedro responde. Não, aquilo foi verdadeiro. Eu recebi a mensagem e tentei te salvar no último segundo. Mas quando eu caí, eu sobrevivi. Eu tive que pensar rápido. Eu liguei para um médico, amigo meu, e ele ficou responsável por fazer a minha certidão de óbito. Eu dei uma boa grana para ele, e ele está vivendo uma boa vida agora, longe daqui. Electra questiona. Mas onde que você esteve esses anos todos? Pedro responde. Eu estava escondido, planejando uma vingança contra aqueles que queriam mal a mim. Recentemente descobri que eu estava livre e decidi voltar. Mas descobri sobre a minha mãe e sobre o testamento. Eu fiquei com medo de causar algum mal a vocês e esperei o momento certo. Com os olhos marejados, Vênus pergunta: E por que agora? Pedro responde: Porque você estava chegando perto da verdade. Eu vi o quão mal estava te fazendo e decidi acabar com tudo isso. Os irmãos ficam incrédulos, encarando o seu pai, e emocionado, Pedro estende os braços e pergunta: E então, eu não mereço um abraço? Todos correm em direção a Pedro, e ele fala: Eu sei que vocês merecem uma explicação melhor, e eu vou dar. Assim como eu quero saber a vida de todos. Mas agora, eu fiquei sabendo que vocês têm uma inauguração para fazer. Você acha que com a volta do Pedro, a herança de Frida deveria ir toda para ele? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.